Fala galerinha, professor Daniel Sena, começando aqui uma aula especial para vocês que me acompanham toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, excepcionalmente, eu não conseguiria fazer a transmissão ao vivo, mas fiz questão de gravar um simulado de Direito Constitucional da Banca CESP, focando no tema mais cobrado em todos os concursos públicos, que são chamados direitos individuais. E eu selecionei só questões de 2023, ou seja, você vai ter aqui uma lista muito foda, atualizada e de diversos níveis de questão, nível fácil, médio e questão ultra mega power difícil. Então, deixa aqui o meu convite para que você fique comigo até o final. Para você ter acesso à lista de questões, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, onde você pode baixar gratuitamente essa lista de questões lá no meu canal do Telegram, do Constitucional de Ponta a Ponta, que é onde eu divulgo os nossos materiais. Essa é uma aula, como ela excepcionalmente vai ser disponibilizada para vocês aqui, ao invés da nossa live, então eu resolvi deixar de presente para todo mundo que me acompanha aqui no canal. Tá? Nós já temos aqui uma galera que me acompanha há muitos anos, eu sou sempre muito grato, muito feliz. Estamos chegando a 230 mil pessoas aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. E peço apenas uma coisa, se você puder compartilhar essa aula nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar essa aula com quem possa ser beneficiado, eu ficarei muito feliz e muito grato. E realmente vai ajudar demais o nosso canal a alcançar mais pessoas. Portanto, essa aula que eu estou disponibilizando agora ficará permanentemente aqui no nosso canal na modalidade pública, porque eu quero que realmente ela alcance e tenha acesso a mais pessoas. E na quinta-feira que vem, dando tudo certo, voltaremos às nossas lives no formato que nós temos feito, tá? Antes da gente começar, já pedindo aqui para vocês, acompanharem, os nossos canais, só me seguir aí, @Prof. Daniel Sena, nas redes sociais, Constitucional de Ponta a Ponta também, que nós criamos um canal específico aqui para compartilhar coisas de direito constitucional, meu site de curso, onde nós temos o curso completo lá de direito constitucional, que é o Constitucional de Ponta a Ponta. Toda quinta-feira eu libero o cupom, liberando o cupom para vocês também aqui agora, cupom da Quinta Constitucional. Para quem está me acompanhando aqui com esse abafador, porque nós estamos com uma obra aqui, eu precisei gravar essa aula para vocês durante o dia. A obra está bem barulhenta hoje, que é um prédio aqui construindo ao lado. E vocês não reparem, por favor, também, porque eu estou pingando de suor, pois está realmente fervendo aqui em Portugal. Então, eu estou totalmente diferente aqui. Geralmente as nossas lives ocorrem à noite, não tem obras, super fresquinho, mais tranquilo. Mas hoje precisei gravar, pois eu tenho aqui alguns trabalhos para entregar hoje e precisaria me dedicar durante a noite. Por isso que eu não conseguiria estar com vocês ao vivo. Tá? Com quem me acompanha mais tempo sabe que eu estou aqui fazendo mestrado na Universidade de Lisboa e nós temos um fuso horário aqui com uma diferença de 4 horas. Ou seja, eu sempre estou a 4 horas na frente do Brasil. Então as nossas lives começam aqui às 23 horas. Então nesse horário hoje eu espero poder estar me dedicando aqui a um projeto que eu preciso entregar rapidamente. Tá bom? Mas não deixei vocês sem aula, que é o mais importante. Trazer para vocês esse conteúdo aqui, certamente vocês vão aprender alguma coisa hoje sobre o artigo 5º. Também já deixo aqui a divulgação do meu livro Direito Constitucional pela editora Ridel. Ele é um manual bem objetivo da série Ridel Flix, bem focado para aqueles que fazem provas de concurso e OAB. Tá? Deve ter mais as últimas edições lá na editora Ridel. O link da descrição também está aqui na descrição, o link do livro também está aqui na descrição do nosso vídeo. Tá? E já deixo o convite para a galera que acompanha o nosso canal aqui do YouTube, quem quiser contribuir mais com o nosso canal e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, faça parte do Concurseiro Prêmio, que é o nosso clube de membros aqui do canal do YouTube. Através do Concurseiro Prêmio você tem acesso a reprises das aulas que nós transmitimos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube toda quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, essa aula vai ficar disponível gratuitamente para todo mundo aqui no canal, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse simulado. Agora, provavelmente na hora que você estiver assistindo essa aula, você pode ter alguma dúvida sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar. Cara, é a tua oportunidade, por apenas R$19,99 por mês, entra no nosso clube de membros e você vai ter acesso a mais de 60 aulas de direito constitucional. Dentre elas,
um mapeamento inteiro do artigo 5º. Ou seja, a gente faz, são vários encontros só trabalhando com o artigo 5º da Constituição Federal, que é o tema do nosso simulado de hoje. Ou seja, teve dificuldade no simulado, entra no clube de membros, R$19,99 por mês, entra quando quer, sai quando quiser. Tudo aqui pelo YouTube, entendeu? Então é fácil para você ter essa oportunidade. Além de ter acesso à reprise das aulas, que para mim é o grande tesouro, já estamos chegando a quase 70 aulas ali no nosso clube de membros, nós temos também algumas transmissões ao vivo, uma vez por mês a gente faz uma mentoria de estudo com a galera do clube de membros, também tem a prioridade na resposta dos comentários e ao longo das lives exclusivas nós fazemos chat aberto exclusivamente para quem é membro. Então quando a gente participa aqui, a gente faz as nossas lives aqui no canal, eu sempre deixo o chat aberto apenas para os membros para que eles possam ter acesso, tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas. Ou seja, R$19,99 não é nada por mês se você quer estudar com material de qualidade e mega atualizado, porque é isso que a gente traz aqui sempre no nosso canal do YouTube. Bora começar então? Então, pegue seu material. Só lembrando aqui, para você fazer parte, é só ir lá na capa do canal e clicar Seja Membro. E aí fazer parte do nosso canal, do nosso clube de membros, tá bom? Vamos lá, gente. Simulado CESP, Direitos Individuais. Por que eu fiz um simulado do CESP, né? Primeiro que tem vários concursos acontecendo aí, cuja banca realizadora é o CESP-Sebrasp. Ela é uma das bancas mais importantes que nós temos no Brasil hoje e ela tem modalidades de questões de certo e errado, modalidades de múltipla escolha de diversos níveis. Então, fazer simulado do CESP é se preparar para vários níveis de prova, mas principalmente para as provas do CESP. Então, não sei qual prova você está estudando, qual concurso você está se preparando. Caso você esteja se preparando para o concurso do CESP, esse simulado vai te dar uma boa noção do principal tema cobrado nas provas do CESP, que é exatamente os direitos individuais, artigo 5º da Constituição. Gente, se tem direito constitucional no teu edital, esse tema estará na tua prova, certeza. Raro, mas são raras, eu conto numa mão as provas que eu já vi o CESP fazer sem uma questão de artigo 5º da Constituição. Por isso que esse simulado é tão importante. Certamente ele vai servir e vai te ajudar, tá bom? Bora começar então? Já está com o seu material aí nas mãos? Então, vem comigo e bora para o nosso simulado, gente. Primeira questão, gente. Essa questão aqui é uma questão básica, simples, não é a questão mais típica e tradicional do CESP aí, porque essa é uma questão mais clássica, né? Aquela questãozinha básica, natural, que você vai encontrar nas provas, tal, e sem muito nível de dificuldade. Ou seja, aquele cara que leu a Constituição, ele responde essa questão aqui com muita tranquilidade. Vamos lá. É vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Gente, o que você marcaria aqui, né? Esqueci de fazer a transição de tela. Peraí, deixa eu só conferir. Agora sim. Agora fiz a transição de tela aqui. Peraí, gente. O que você marcaria aqui? Esqueci de fazer a transição de tela porque eu não estou vendo o retorno aqui por conta da gravação, mas agora deu certo. É vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Gente, ele está te mandando aqui para o artigo 5º da Constituição Federal e dois incisos tratam de extradição, né? O inciso 51 e inciso 52. A questão especificamente está tratando do inciso 52, que é da extradição de estrangeiros. E aí, pode extraditar estrangeiro por crime político de opinião? Absolutamente não, gente. Crime político e de opinião são duas barreiras, são duas vedações à extradição de estrangeiros. Portanto, essa questão está certíssima. Imagina que se você já está estudando direito constitucional, já viu esse conteúdo, não tenha tido muita dificuldade em responder essa questão. Tá? Uma questãozinha básica, tranquila, super simples. Agora, vamos para essa 2 aqui. Aqui já é uma questão que já exige um pouco mais de conhecimento doutrinário, que é aquilo que a gente traz nas nossas aulas de direito constitucional. Então, se você ler essa questão aqui e pensar, cara, eu não tenho ideia do que ele está falando, precisa assistir uma aula minha de direito constitucional. E essa aula você vai encontrar aqui dentro do nosso clube de membros no canal do YouTube, tá? Os direitos e garantias fundamentais só podem ser assim considerados caso estejam expressamente previstos na Constituição Federal. Gente, você marcaria isso certo ou errado?
Quando ele fala que só pode ser considerado direito de garantia fundamental aquilo que está expressamente previsto na Constituição, ele está querendo dizer que o rol de direitos fundamentais é um rol taxativo. Não é isso? Se só é considerado aquilo que está expressamente previsto na Constituição, só então é direito fundamental aquilo que está taxado na norma. Gente, mas é isso que a Constituição diz? Não. O artigo 5º, no parágrafo 2º, ele traz uma cláusula que abre as portas da Constituição para novos direitos fundamentais que estejam previstos além do texto constitucional, ou seja, não precisa estar necessariamente no texto. Por isso nós dizemos que o rol é exemplificativo e não taxativo. Portanto, essa questão está errada. Tá? Está errada, pois não só podem ser considerados os que estão expressamente previstos na Constituição, mas outros direitos que, ainda que não estejam expressamente previstos na Constituição, possuam a natureza, sejam materialmente considerados direitos e garantias fundamentais, ainda que não taxados na norma. O rol é exemplificativo e não taxativo. Tá? Essa já é uma questão mais doutrinária, com base ali no parágrafo 2º. Se você nunca ouviu falar disso, assista a minha aula dentro do Clube de Membros sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, tá? Logo lá no iniciozinho você vai ter informações sobre isso aqui. Show? Questão 3, gente. Não sei se você percebeu, mas todas essas questões aqui estão vindo uma sequência da mesma prova, tá, gente? Que é um cargo de nível médio. Olha lá. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados às emendas constitucionais, caso observem o mesmo rito constitucional de aprovação. E aí, gente? Você marcaria certo ou errado nessa questão 3? Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados às emendas constitucionais, caso observem o mesmo rito constitucional de aprovação. Queridos, essa é uma questão que está relacionada ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Artigo 5º, parágrafo 3º. Também você vai encontrar as informações sobre este tema, né, que é o poder, né, qual que é a força normativa dos tratados internacionais, na nossa aula lá do Clube de Membros sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Gente, Tratado de Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, segundo o parágrafo 3º, ele pode ser equiparado a uma emenda constitucional, mas para isso ele precisa observar um rito. Qual que é o rito? Tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ora, esse rito é o mesmo rito de aprovação das emendas. Por isso que ele vai ser equiparado a uma emenda constitucional. Portanto, quando ele diz que o Tratado e Convenção Internacional sobre Direitos Humanos poderão ser equiparados às emendas constitucionais, caso observe o mesmo rito constitucional de aprovação, ele diz uma informação correta. Essa questão está certíssima nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Você consegue perceber a diferença da questão 1, 2 e 3? Estava na mesma prova. Tá? A questão básica, você lembrava do texto constitucional. A questão 2, você precisaria ali de uma parte um pouco mais doutrinária para entender e a nossa aula vai te ajudar nesse sentido. A questão 3, ela está no parágrafo 3º do artigo 5º, está no texto constitucional, mas ela foi parafraseada, ela foi construída de uma forma um pouco mais difícil de perceber. Essa é a justificativa que torna fazer questões das provas anteriores uma estratégia essencial e fundamental para quem estuda para o concurso. Porque só fazendo as questões é que você vai dominando esta arte, essa flexibilidade, essa ginga, né? É uma ginga que você tem que ter de concurseiro. Aquela ginga de perceber, cara, isso aqui está literalmente na Constituição. Putz, isso aqui eu preciso, né, interpretar melhor. É assim que funciona. Tá? Portanto, questão 3 certa, dando para a gente esse aprendizado aí. Vamos para mais uma? Ó, mesma prova, também cargo de nível médio, uma questão que está focada na literalidade da Constituição, mas ela requer uma interpretação. Aqui o camarada tem que raciocinar. Olha só, gente, é inconstitucional lei que estabeleça quaisquer qualificações não previstas na Constituição Federal para o exercício de trabalho, ofício ou profissão. E aí, gente, certo ou errado?
Cara, a forma como o CESP trouxe a questão foi bem diferente das outras vezes que ele abordou esse tema. Eu achei maravilhoso, tá? Esse dispositivo que ele está se referindo é o dispositivo que fala sobre a liberdade de escolha profissional. Gente, isso está na nossa aula, na nossa primeira aula sobre o artigo 5º, lá nos direitos individuais do nosso clube de membros, quando nós falamos sobre liberdades. E dentre as liberdades que eu abordo, é exatamente a liberdade de escolha profissional. Ela está onde, Daniel? Artigo 5º, inciso 13. Tá? O que a questão disse? Que é inconstitucional a existência de uma lei, né, que possa estabelecer quaisquer qualificação não prevista na Constituição para exercício de trabalho ou ofício profissão. Ou seja, a questão está dizendo que para você exigir alguma qualificação de uma profissão, essa qualificação tem que estar prevista na Constituição. Mas será que é isso que a Constituição diz no artigo 5º, inciso 13? Absolutamente não, gente. Não é isso que o artigo 5º, inciso 13 diz. O que esse dispositivo diz? Primeiro, ele fala que é livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Beleza? Então ele te dá essa liberdade. Você pode escolher qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas ele traz a seguinte informação: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse finalzinho torna esse dispositivo classificado em termos de eficácia como uma norma de eficácia contida, que é exatamente aquele dispositivo constitucional que, apesar da autoaplicabilidade dele, ele pode ter os seus efeitos restringidos por uma outra norma. Ou seja, é possível, segundo a Constituição, que uma lei restrinja ou estabeleça outras qualificações não previstas na Constituição para o exercício de trabalho e ofício de profissão. E isso não é inconstitucional, é constitucional. Portanto, a questão está errada ao afirmar ser inconstitucional uma lei que estabeleça qualquer qualificação diferente daquilo que a Constituição diz. Caso contrário, gente, qualquer um podia ser médico, não precisava fazer medicina, não precisava observar a lei. Qualquer um podia ser advogado, não precisava observar ali o Estatuto da Advocacia, que exige ser formado em Direito, ser aprovado na OAB, entendeu? São qualificações profissionais previstas em lei que devem ser observadas quando a lei trouxer. Se a lei não fala nada, posso exercer a profissão livremente. Se a lei exigir qualificação, eu tenho que observar a qualificação. Tá bom? Questão muito, muito legal que foi cobrada aí numa prova neste ano. Gente, mais uma questão agora, uma questão bacana também, tá bem? Agora é uma questão do CESP. É do mesmo concurso, mas o cargo é diferente. E é uma questão que tem uma pegada mais prática. Por isso que eu fui trazendo, porque eu achei essa prova, esse concurso da Fundação Universidade de Brasília tão interessante, porque ele foi trazendo uma gama de possíveis questões do CESP, que é uma verdadeira aula. Façam esta prova. Façam as questões desse concurso, que você vai ter uma aula dos tipos de questão que o CESP faz. Olha essa aqui, gente, caso concreto. Mediante prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustre reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente na esplanada dos ministérios. Ele é um caso concreto, meio que interpretativo, meio que texto constitucional, mas a gente já consegue perceber, quem já estudou sobre liberdades, isso aqui vai estar na nossa primeira aula aqui sobre direitos de liberdade, né, no artigo 5º. Nós estamos no artigo 5º, inciso 16. A famosa liberdade de reunião. Tá? E o que eu falo na nossa aula sobre liberdade de reunião, gente? Eu falo que para exercer o direito de liberdade de reunião, o inciso 16 exige o preenchimento de alguns requisitos, algumas condições têm que estar estabelecidas. E quais são estas condições, queridos? Tem que ser reunião pacífica, sem armas, locais abertos ao público, mas nada impede que seja local fechado. Tem que ter um prévio aviso à autoridade competente, não precisa de autorização e não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. A questão, ela diz o seguinte, presta atenção. Mediante prévio aviso à autoridade competente, isso é um requisito? É. E desde que não frustre outra reunião já convocada para o mesmo local, esse é um outro requisito? É. Um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente é um outro requisito? É. Na esplanada dos ministérios. Gente, isso está certo ou está errado?
Essa é a típica questão do CESP, que ela parece incompleta, porque você vai comparar com o artigo 516 e vai pensar, pô, mas faltou requisito. Gente, vamos lá. Se ele falou, mediante prévio aviso à autoridade competente, e ele falou não frustrar a reunião anteriormente convocada no mesmo local, e falou reunião pacífica, na esplanada dos ministérios, os outros dois requisitos que faltariam ter mencionado, que eram sem armas, está subentendido numa reunião pacífica, concorda? Na esplanada dos ministérios, que é aquela avenidona em Brasília, já está subentendido em local aberto ao público, concordam? Olha que questão incrível do CESP. Portanto, essa questão 5 está certíssima. E pode ter certeza, foi uma das questões com muitos recursos, porque a galera vai olhar e falar, mas faltou requisito, não faltou. Eles estão inseridos dentro do contexto trazido pelo CESP nessa questão. Questão magnífica, diferente. É a típica questão que faz o cara que estudou errar na hora da prova. Por isso, para pensar uma autorreflexão aqui comigo. Se você está estagnado, está num platô nos seus estudos, não consegue avançar, não consegue desenvolver, não consegue evoluir, está estacionado, significa que você está fazendo poucas questões. O diagnóstico está dado. Se você não evolui, não tem resultado, não cresce, você está fazendo poucas questões. Aumenta a quantidade de questões que você vai crescer, vai evoluir assustadoramente. Por conta de coisas como essa aqui. Provavelmente, se você está no platô estagnado e está assistindo essa aula, você certamente ficou com dúvida nessa questão. A não ser que você já tenha feito ela anteriormente, mas eu estou pensando aqui você fazendo ela pela primeira vez. Tá? Se você olhou e falou, cara, eu sei do que ele está falando, eu já li isso, eu entendo esse tema, mas eu estou com dúvida na questão, faça mais questões, que você vai crescer muito. Questão 6, galera. Olha essa questãozinha também, bem basiquinha, boa. É lícita a entrada na casa de uma pessoa sem o seu consentimento, se o objetivo dessa ação for prestar socorro. Gente, inviolabilidade domiciliar, né? Artigo 5º, inciso 11. Inviolabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11. Não é isso? Gente, é possível entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento dela para prestar socorro? Sim, gente, é lícita, é possível, a questão está certa. A inviolabilidade domiciliar diz que ninguém pode entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento da pessoa, a não ser em 4 hipóteses, ou seja, tem 4 situações que é possível entrar sem consentimento. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia. Aqui ele colocou uma delas, para prestar socorro. Questão linda. Beleza? Aqui, gente, para quem tem dúvidas sobre inviolabilidade domiciliar, ela está no início da aula sobre segurança jurídica, ali que a gente fala sobre o artigo 5º, e a gente começa a falar sobre segurança jurídica, tá? Também tá, eu acho que é a penúltima aula ali do artigo 5º dentro do nosso canal, dentro da organização das aulas do Clube de Membros. 7. Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Gente, essa é uma questão, veja que ela está na mesma prova de músico da FUB, Parará, mas você vê como é que o nível vai mudando, né? Essa é uma questão que ela requer conhecimento da Constituição, mas ela requer uma profunda capacidade interpretativa. O cara tem que saber interpretar, senão ele não sai dessa questão aqui, não faz mesmo. Essa questão está falando sobre o quê? Gente, direito pertencente ao patrimônio jurídico de alguém, garantido o patrimônio jurídico de alguém, é o famoso direito adquirido. Direito adquirido está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36. Faltou um X aqui. 36. Direito adquirido, ato jurídico, perfeito e coisa julgada. A lei não pode ferir esses pilares da segurança jurídica. Portanto, presta atenção. Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém, ele está falando de quê aqui? Direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém? Direito adquirido. É isso, é o conceito que você vê na nossa aula. Você não vê isso descrito na Constituição Federal, você vê isso na nossa aula. Entendeu?
somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Erradíssimo, gente, erradíssimo. Porque é exatamente o que a Constituição Federal diz que não pode acontecer. A Constituição diz, a lei não pode prejudicar o direito adquirido. A questão diz, somente uma lei, uma nova lei, pode desconstituir um direito adquirido. Está errado, é o oposto do que a Constituição falou. Percebeu? Questão 7, então, erradíssimo. Beleza? Questão 8, gente. A Constituição Federal reconhece os direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Estando afastados da titularidade desses direitos, os estrangeiros não residentes no país, mas que neles se encontrarem. Gente, já muda aqui um pouco o Paranauê, né? Questão 8, interessante. É uma questão que a gente trata também na parte da teoria geral dos direitos fundamentais. Então, logo quando a gente começa a estudar, a primeira aula ali do clube de membros. E essa questão, ela trata sobre titularidade dos direitos fundamentais, que é exatamente o que a gente aborda quando a gente analisa o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, quem são as pessoas que podem usufruir de direitos fundamentais segundo a Constituição Federal? Olha a questão. A Constituição Federal reconhece os direitos fundamentais aos brasileiros? Isso está certo? Certíssimo. E aos estrangeiros residentes no país? Certíssimo também. Agora prestem atenção no que ele falou. Estando afastados da titularidade desses direitos, os estrangeiros não residentes no país, mas que nele se encontrarem. O que ele fez aqui, gente? Ele pegou o termo residente e utilizou como se significasse morar, o que de fato é na língua portuguesa. Perfeito? Mas se você assistiu minha aula, você sabe que o STF interpretou isso de uma forma diferente. E teria que ter feito isso. Por quê? Porque quando o Constituinte escreveu esse caput do artigo 5º dizendo que o estrangeiro residente no país tem direito fundamental, ele deu a entender que se o estrangeiro não mora no Brasil, ele não tem direito fundamental. Então eu poderia, em regra, em tese, entrar no avião, pegar um estrangeiro que está aguardando uma escala ali, já que ele está no território nacional, e matar ele, porque ele não tem direito fundamental, logo não tem direito à vida. Ou então se tivesse um turista estrangeiro passeando pelo Brasil aqui, tirando foto lá no Cristo Redentor, aí eu chego lá e falo assim, você mora aqui no Brasil? O cara fala, não, então corta a cabeça do cara. Posso fazer isso, gente? Eu não posso. É irracional até pensar. Mas é o que o texto da Constituição deu a entender. O STF olhou e falou assim, não, gente, não pode ser isso. Aí o que o STF passa então a interpretar? Ele olha e fala assim, gente, residente no país não significa morar. Significa basta estar, ainda que temporariamente. Então, quando a questão fala, estando afastados da titularidade desses direitos, os estrangeiros não residentes no país, mas que nele se encontram, a questão erra. Porque ele afasta da titularidade dos direitos fundamentais estrangeiros que estão em trânsito no Brasil, que não residem no Brasil. Portanto, essa questão está erradíssima. Aqui já é uma questão que já sobe bem o nível, porque ela já vai para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E se você assistiu minha aula, você certamente lembraria dessa informação. Tá bom? Questão 8, então, questão errada. 9, gente. As normas que definem os direitos e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo e não meramente programático, uma vez que sua aplicabilidade é imediata. Gente, aqui o CESP chuta a canela e sai correndo. E ele chuta a canela por quê, gente? Porque ele utiliza uma palavra que eu nunca utilizei nas minhas aulas, mas que a partir da resolução dessa questão, preparando esse material para vocês, eu falei, cara, precisa inserir. Então isso aqui vai ser um complemento para a nossa aula sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Eu falo disso tanto na parte da teoria geral dos direitos fundamentais, quando a gente fala sobre eficácia, plena, contida, limitada. E eu falo disso também dentro do clube de membros, quando a gente trabalha com a teoria geral da Constituição e eu falo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Tá nesses dois pontos ali do conteúdo.
Gente, o que significa caráter preceptivo? O Paranauê está todo aqui, ó. Ele diz que as normas que definem os direitos e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo e não meramente programático. Programático, eu sempre utilizo esse termo, a gente fala dele nas nossas aulas. Norma programática é uma espécie de norma de eficácia limitada, que é uma norma de cunho social que depende de lei para produzir efeitos práticos. Ok? Só que ele está dizendo que as normas que definem o direito e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo. Então, que Paranauê é esse de preceptivo, gente? São aquelas normas que possuem eficácia imediata. Então, quando você pensar em norma com caráter preceptivo, significa dizer uma norma com a eficácia imediata. Ela é autoaplicável. Ela tem aplicação imediata. É isso que significa caráter preceptivo. Acrescente aí no seu caderno, tá? Por isso que a gente tem que fazer questão também, gente. Esse é um outro motivo por que fazer questões é o poder. Porque quando a gente faz questões, a gente vai descobrindo as novidades através da própria banca. E a gente vai reciclando o nosso estudo. O nosso estudo vai se complementando, ele vai se ampliando. Fazer questões tem essa vantagem. Tá bom? Então vamos lá. As normas que definem os direitos e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo e não meramente programático. Tá certo. Uma vez que a sua aplicabilidade é imediata, certíssimo, gente. E pior, isso está descrito no artigo 5º, parágrafo 1º. Quando a Constituição diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O problema toda a questão é que ela usou o termo caráter preceptivo e eu não tinha ideia do que significava isso. Agora eu sei que caráter preceptivo é a aplicação imediata. Então, as normas que definem os direitos e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo e não meramente programático, uma vez que sua aplicabilidade é imediata. Questão certíssima. É ou não é uma questão de altíssimo nível? Foda, né? Eu achei essa questão aqui fodarástica. Gente, questão 10, ó. Julgue o item seguinte no que se refere a direitos e garantias fundamentais assegurado na Constituição. Mesmo comando, né, de todas. Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade. Gente, olha que questão fodarástica também. Já sobe o nível, né? Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Gente, qual que é a grande sacada? Isso aqui a gente estuda quando a gente fala também sobre a teoria geral dos direitos fundamentais e a gente fala sobre as características dos direitos fundamentais. E tem uma característica que eu sempre falo e a galera sempre erra em prova. Direito fundamental não possui caráter absoluto. Não existe direito fundamental absoluto dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Lembre-se disso. Não existe direito fundamental absoluto. Então, quando ele diz que os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo, ele erra. Porque é como se ele pegasse qualquer direito individual e fizesse esse direito a todo momento prevalecer sobre o interesse coletivo, sem nenhuma exceção. Só que tem uma exceção no próprio texto, tem várias aqui, tudo aqui tem exceção, porque não existe direito absoluto. Né? Quando ele fala, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais como a vida tem exceção. Legítima defesa é um direito, é uma exceção ao direito à vida em que prioriza o interesse coletivo sobre o interesse individual. Liberdade. Né? Por exemplo, a Constituição fala sobre liberdade de manifestação do pensamento. E não é um direito absoluto, tanto que ele veda o anonimato para preservar o interesse coletivo. Tanto que ele gera direito à indenização se a pessoa ofender alguém. Propriedade. A função social da propriedade, gente, é o quê? Prevalência do interesse coletivo sobre o individual. É por isso que existe a desapropriação no Brasil. Portanto, o direito fundamental ele não goza de prioridade absoluta. Questão errada. Questão também lindíssima, muito bem construída do CESP.
Eu sou fã do CESP, né? Eu acho que é porque a maior parte dos concursos que eu passei foi pelo CESP, assim, eu sempre gostei muito de estudar pelo CESP. O CESP eleva o teu nível, porque ele faz você ser desafiado em interpretar questões. Isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Questão 11, gente. Olha lá, hein? O direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo de correspondência, bem como o direito à honra e à imagem, são exemplos de direitos fundamentais que têm como titulares as pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas. E aí, gente, certo ou errado? Mais uma questão de titularidade de direitos fundamentais, que a gente analisa isso lá na Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, artigo 5º, caput, quando eu explico para vocês quem pode usufruir de direitos fundamentais. A gente está aqui. Só que aqui ele foi específico, ele olhou e falou assim, ó, vem cá, direito de resposta é para pessoa física, não para pessoa jurídica. Direito à propriedade só pessoa física tem, pessoa jurídica não pode ter propriedade. Sigilo de correspondência, a pessoa física tem, mas a pessoa jurídica eu posso ir lá e abrir as correspondências da pessoa jurídica sem problema. Gente, entendeu o que a questão disse aqui? Que esses direitos individuais, eles só são garantidos a pessoas físicas, não se estendendo à pessoa jurídica. Gente, pelo amor de Deus, né? Questão erradíssima. A questão está errada exatamente. Por quê? Porque eles também são garantidos às pessoas jurídicas. Se você tiver assistido a minha aula, você vai lembrar que direitos fundamentais são garantidos a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Óbvio que as pessoas jurídicas dependem da natureza do direito para ver se ele é compatível, mas esses aqui são claramente compatíveis com as pessoas jurídicas. Uma empresa pode ter uma propriedade. Uma empresa, ela pode ter o direito a honra e imagem. Você não pode denegrir a imagem de uma empresa simplesmente, entendeu? Essa é a ideia. Tá bom? Questão 11, então, questão errada. Questão 12, gente. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item subsecutivo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, ou ainda que atente contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. E aí, gente? Certo ou errado? Ele está falando aqui sobre remédios constitucionais. Especificamente, ele está dizendo que o mandado de segurança coletivo é o remédio adequado para anular ato lesivo ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, moralidade administrativa. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Precisa ser cidadão para entrar com mandado de segurança coletivo? Um cidadão pode entrar com mandado de segurança coletivo? Gente, tudo errado. Na verdade, ele erra aqui no remédio, né? Por quê? Porque todo esse contexto que ele traz aqui, inclusive a exigência de que seja um cidadão, é para a ação popular. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 73. Artigo 5º, inciso 73. Portanto, a questão está erradíssima. Aqui não é mandado de segurança coletiva, é ação popular. Lembrando ainda, gente, que mandado de segurança coletiva não pode ser proposto por pessoa. Ele tem que ser proposto por instituições, por legitimados. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é muito importante para a tua prova. Beleza? 13, gente. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item subsecutivo. A Constituição Federal assegura o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Eu tenho repetido nas nossas aulas mais atuais que esse é o último direito individual que foi inserido no artigo 5º da Constituição. O direito à proteção de dados pessoais, gente, ele foi inserido em 2022, ele está super recente, então ele está caindo direto nas provas, tá? Ele foi lá para o finalzinho, o artigo 5º, inciso 79. É o último inciso do artigo 5º, porque ele é o último direito que foi inserido aí pela emenda 115 de 2022. E ele está certo? Certíssimo. E ele está caindo direto em prova, você vê que literalmente do jeito que a Constituição traz. Por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem. Principalmente se o Bisonho estiver assistindo
uma aula desatualizada. Por isso, convido você para assistir as nossas aulas aqui dentro do nosso clube de membros do canal do YouTube. Tá bom? Questão 13, então, certíssima. 14, gente. Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Perceba que, às vezes, a questão do CESP vai falar, considerando o STF, e às vezes não vai falar e vai considerar o STF mesmo assim, tá? Então, fica ligado nisso. Uma vez que não há direitos fundamentais absolutos, revela-se constitucional o eventual condicionamento de desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa. E aí, gente, certo ou errado? Gente, nós temos, em relação aos direitos de associação, um dispositivo no artigo 5º, que é o inciso 20, que ele trata sobre a liberdade associativa. Ou seja, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Beleza? Só que aqui nós temos um contexto concreto em que o associado está devendo. Ele tem débitos com a associação. E aí o associado fala assim, não quero mais ser filiado. A associação fala assim, você não pode sair não. Você só vai sair se você quitar os seus débitos. Entendeu? Ou seja, essa conduta da associação fere diretamente o inciso 20. Daniel, mas não, de fato não existe direito absoluto. De fato não existe direito absoluto. Mas neste ponto aqui, a associação fica condicionada ao respeito aos direitos fundamentais. Ela não pode obrigar o associado ou condicionar a saída do associado ao pagamento de multas. E essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu compartilho com vocês aqui, através do recurso extraordinário número 820-823. Esse recurso, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o STF consigna o tema de repercussão geral, né, porque isso aqui acabou gerando uma tese de repercussão geral, que é a tese 492, dizendo que é inconstitucional o condicionamento da desfiliação do associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio de associação ou pagamento de multa. Portanto, gente, esta questão está errada, pois a associação não pode condicionar o desfiliamento a isso aqui. Beleza? Então, cuidado, questão maravilhosa e que pode cair na tua prova. Para fechar, última questão. Essa é do capeta, altíssimo nível, tanto que caiu numa prova aí de notário, né? Notário é aquele que vai ser tabelião, né? Titular de cartório. Ganhar 100 mil por mês. É outro tipo de nível de concurso. Mas é uma questão que você vai... Isso aqui a gente fala nas nossas aulas. Tá? Sobre liberdade religiosa, olha só. A respeito dos direitos fundamentais, assinale a opção correta à luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, gente. Letra A. É constitucional portaria expedida por diretor de hospital público municipal que proíba quaisquer práticas de natureza religiosa em relação aos pacientes, sob o fundamento de o Estado brasileiro ser laico. E aí, gente, certo ou errado? O que você marcaria aqui? Certo ou errado? Queridos, existe um dispositivo sobre liberdade religiosa que está no artigo 5º, inciso 7, que fala que o Estado ele deve assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Lembra disso? Pois é. O que é um hospital público municipal? Uma entidade civil de internação coletiva. Portanto, o Estado ele tem que garantir assistência religiosa. Daniel, mas o Estado é laico, mas a Constituição previu essa possibilidade e quando a Constituição prevê isso, a Constituição acaba entendendo que isso não fere a laicidade do Estado.
Portanto, é constitucional essa portaria que proíbe prática de natureza religiosa com os pacientes? Não, gente, é inconstitucional. Questão erradíssima. Vamos para mais uma? Letra B? A liberdade de crença não abrange a proteção a manifestações ateístas ou agnósticas. Tipo, o artigo 5º fala sobre a liberdade de crença no inciso 6. Você pode ter qualquer crença, só não pode ser ateu. Tipo, você pode ter qualquer crença, você só não pode não acreditar em nada. Que viagem, né? Gente, a liberdade de crença, ela abrange tanto a liberdade de crer como não crer. Então, posso ser ateu? Posso. Posso ser agnóstico? Posso. Questão errada. Maravilhosa, né? 7, gente. Letra C. É constitucional lei estadual que imponha a manutenção de exemplares de Bíblia Sagrada em escolas e bibliotecas públicas estaduais, sob o fundamento de que ela configura um símbolo da cultura brasileira. E aí, gente? Será que a biblioteca pública estadual é obrigada, ela tem que ter um exemplar da Bíblia? Se uma lei impõe essa manutenção da Bíblia Sagrada numa escola ou na biblioteca pública, isso é constitucional? O STF entende que não é constitucional. Tá? Isso aqui foi resolvido, gente, na ADI. Ação direta de inconstitucionalidade, número 5258, onde o STF diz que é inconstitucional, que acaba ofendendo a isonomia da liberdade religiosa, a laicidade do Estado. Então, neste caso aqui, há um ferimento à laicidade do Estado. Beleza? Letra D. Segundo a jurisprudência do STF, o ensino religioso nas escolas públicas pode ter caráter confessional, ou seja, as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica. Gente, aqui o STF entendeu que não ofende a laicidade do Estado. Olha como é que é importante uma aula sempre pautada na jurisprudência, e você vai ter aqui no nosso curso. Gente, aqui nós temos a ADI 4439, em que o STF entende que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional, ela pode ser ministrada com base no ensinamento de uma religião específica. Isso não ofende a Constituição. Portanto, a letra D é a resposta certa. Mas ainda falta uma, tá? Letra E. É constitucional lei que vede a transmissão em rádios comunitárias de conteúdo tendente a converter pessoas a uma doutrina, a um sistema religioso, a uma seita ou a uma ideologia. Ou seja, gente, ele está falando aqui de uma lei que proíba a transmissão em rádio comunitária de conteúdo no sentido de convencer a pessoa, né? Ou seja, o famoso proselitismo. Falamos disso na nossa aula. Pode haver o proselitismo, gente? Pode. Pode haver o discurso, uma rádio comunitária proselitista? Pode. Pode ter um programa de TV onde o pastor fala assim, só Jesus salva? Pode. O que não pode é nesse discurso proselitista proferir ameaças a outros grupos, outras minorias, outras pessoas, incentivar a prática de violência, incentivar o extermínio de outros grupos, como um dia desse nós vimos, né? Um líder religioso convocando os fiéis a matarem aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E isso não pode roubar, porque isso aqui vai além, né, da liberdade religiosa. Portanto, neste caso, o discurso proselitista ele é constitucional. Se ele for compatível, se ele não gerar violência, ele é constitucional. Então, é constitucional a lei que vede a transmissão? Não, gente. Não pode vir uma lei vedar essa transmissão. Por quê? Porque o STF entende que isso aqui é constitucional. Aqui nós temos a ADI 2566 do Supremo Tribunal Federal, que vai tratar sobre este tema. Show de bola? Queridos, com essa questão 15, nós encerramos o nosso simulado hoje, que eu espero sinceramente que você tenha curtido, que você tenha aprendido e, acima de tudo, se você gostou, cara, deixa o seu like nesse vídeo, é super importante, né? Infelizmente, a arquitetura da plataforma
Para que o nosso conteúdo ele tenha algum valor, ele precisa dessa participação de vocês, compartilhando, curtindo, comentando, para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Como vocês sabem, este é o meu trabalho, né? Eu vivo disso. Então, a sua ajuda é muito importante para mim, eu vou ficar muito grato. Se você puder compartilhar um print nas suas redes sociais, se você puder deixar o seu like nesse vídeo, também vai ser muito importante para o meu trabalho. E se você quiser ajudar mais ainda o nosso canal, ter acesso a muito conteúdo de qualidade de direito constitucional, inclusive aulas teóricas que te ajudariam a responder essa bateria de questões, ou seja, te ajudariam a gabaritar uma prova de direito constitucional no seu concurso, deixo o convite para que você faça parte do nosso clube de membros do Concurseiro Prêmio aqui do canal do YouTube. O clube de membros é um acesso exclusivo que nós temos dentro do canal do YouTube, onde você vai ter acesso ao chat exclusivo durante as nossas lives, que ocorrem às quintas-feiras, prioridade de resposta aos comentários, então quando você fizer um comentário no vídeo você vai ter prioridade de resposta, transmissões ao vivo exclusivas, uma vez por mês a gente tem mentoria exclusiva com os membros deste clube do Concurseiro Prêmio e o mais importante, o maior tesouro, reprise das nossas aulas dentro do canal do YouTube. Nós temos praticamente hoje, já estamos chegando a 70 aulas, quase 70 aulas dentro do canal do YouTube, talvez quando você assista esse vídeo aqui, nós já temos ultrapassado essa quantidade de aulas, onde a gente aborda os principais pontos do direito constitucional necessários para você gabaritar qualquer prova de concurso de nível médio, superior, OAB, ou seja, são aulas que servem para todos os níveis de concurso. Portanto, fica o convite, por apenas R$19,99, você se torna membro do nosso canal do YouTube, ajuda o canal a continuar com esse trabalho, levando o conhecimento para as pessoas e, de quebra, se beneficia com conteúdo de qualidade que vai ajudar você a gabaritar direito constitucional no seu concurso, que esse é o principal objetivo de todo o meu trabalho. Tá bom? Para você se inscrever no clube de membros, é só ir lá na capa do nosso canal do YouTube, vai ter essa setinha aqui, ó, seja membro, clica ali, você vai ter as informações, tira suas dúvidas, tudo feito diretamente pelo próprio YouTube. Você entra quando quer e sai quando quiser. Tá bom? Ou seja, liberdade. E, para você saber os conteúdos que estão disponíveis para vocês, eles vêm com esse coisinha verde, ó. Somente membros terão acesso a esta aula. Então, você vai ter muita aula. Se você for espertão e quiser um negócio rápido e pagar pouco, assina e maratona um mês as nossas aulas. Pronto, é isso. Maratona um mês as nossas aulas. Pronto, você vai estar atualizadíssimo em direito constitucional. Fica a dica. Tá bom? Agora, se você quiser ficar permanentemente aqui, com certeza absoluta, a gente sempre está entrando com novas aulas e aí você vai sendo beneficiado constantemente, mantendo o direito constitucional atualizado aí para o seu estudo. Beleza? Galera, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Quinta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui para mais aula de direito constitucional. Conto com a sua presença, você é meu convidado. Provavelmente semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo e as aulas ao vivo, elas são ao vivo e gratuitas. Só que elas ficam disponibilizadas gratuitamente apenas durante a transmissão. Então esteja aqui às 19 horas. Não paga nada para estar aqui. Acabou a transmissão, ela entra e vai compor todo o acervo de conteúdos do Clube de Membros. Então, quer assistir aula de graça de Direito Constitucional? Esteja toda quinta às 19 horas ao vivo aqui no YouTube. Tá bom? Quer fazer parte do Clube de Membros? Assine hoje mesmo e vem com a gente. Rumo à aprovação. Grande beijo no coração. Tamo junto. E bora vencer, galera. Até a próxima aula. Valeu, Brasil! Fui!